estar lá pra falar com aquela gente do amor que Jesus trouxe ao mundo carente. Eu queria ser o ladrão perdoado que à beira da morte, da vida eterna, foi assegurado. Eu queria ver ao vivo o sangue quente que escorria da fronte daquele homem inocente. Eu queria ser o ladrão perdoado que à beira da morte, da vida eterna, foi assegurado. Mas eu descobri neste mesmo instante, senti que eu estava lá naquela cruz e que Jesus me perdoou e me deu a salvação, porque eu era o ladrão. Meu nome é Sandro Paixão, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Restauração, com a sede aqui na rua Emílio Oldenburger, número 132 do Quefas. E nós estamos nesta noite aqui convosco, a pedido da professora Carla, para partilharmos um pouco sobre este tema que é tão especial, muito significativo para todos nós, que é o tema da Páscoa. Eu sei que aqui muitos dos que estão aqui têm o seu credo religioso, né? Tem a sua linha religiosa, mas o país do Brasil, ele é formado, né, a sua consciência religiosa, a maioria é cristã, né? Nós temos aí o catolicismo que predomina, depois vem os evangélicos, os catecistas, enfim, predominância é cristã. Então eu creio que a maioria daqui conhece um pouco, se não dizer muito, da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a referência sobre tudo que nós podemos conversar e falar sobre Páscoa. Você não conheceria a Páscoa, eu não conheceria sobre a Páscoa, se não houvesse um referencial da onde extrair, né, essa questão. Então isso vem da Bíblia. E a Páscoa, ela é muito antes de Jesus. A Páscoa, ela vem nos tempos primórdios, onde no Antigo Testamento, se nós lermos o Êxodo, se nós lermos Gênesis, final de Gênesis, começo de Êxodo, nós vamos ver então ali uma história muito linda, que é onde origina-se então a Páscoa. E que história é essa? É a história do povo chamado povo hebreu, que mais tarde tornou-se o povo israelita,
que hoje nós conhecemos como povo judeu. Esse povo hebreu, ele ficou no Egito por conta de um filho de um dos hebreus chamado José, que foi morar lá, não por vontade própria, mas vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, foi morar na casa de um egípcio, um comandante chamado Potifar. Esse José, como Deus era com ele, a casa de Potifar então era próspera pela administração da vida de José. E esse mesmo José revelou um sonho ao faraó. O faraó teve um sonho, sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As magras comiam as gordas. E ele ficou apavorado, não sabia o que era isso. Então alguém, o copeiro do faraó, pediu para que introduzisse José, porque José era um homem de Deus. E Deus revelava sonhos, porque este copeiro, foi revelado um sonho do copeiro. José revelou o sonho desse copeiro e ele sabia que José então tinha essa capacitação de Deus. E José foi introduzido ali, na presença do faraó, que era o governo maior, o governo mundial da época. E José então disse: olha, essas 7 vacas gordas e 7 vacas magras são uma coisa só. Haverá um período de 7 anos de fartura no Egito e depois 7 anos de escassez de alimento. E o faraó ficou abismado e perguntou o que deveríamos fazer. E o José disse: faça o seguinte, escolha um homem dentre os seus maiorais e construa aí celeiros, vários celeiros, e faça desses 7 anos, faça as maiores colheitas que vocês puderem fazer, para que quando vier os 7 anos de escassez, vocês tenham sustento. O faraó olhou para José e disse: quem seria esse homem se não tu? Tu revelou para mim o segredo do meu sonho e tu estás dando a saída para essa escassez, então tu serás este homem. E Faraó colocou então um anel no dedo de José e disse que abaixo de José, ou acima de José, só Faraó, abaixo de José ninguém mais, né? Só José e o Faraó. Então José administrou tudo e foi tudo uma bênção. Porém José, os pais de José vieram morar no Egito, foram agraciados pelo Faraó. Aquele povo hebreu cresceu, se multiplicou no Egito, mas aquele faraó faleceu, José faleceu, e o tempo foi passando, e o faraó que estava depois, que não conhecia José, começou a ver que aquele povo hebreu se multiplicava muito mais rápido do que o povo egípcio, e eles ficaram com medo. O faraó ficou com medo, esse povo crescendo assim, vai acontecer que eles vão tomar posse do Egito e eu vou perder o poder. Então houve no coração do faraó o desígnio de colocar aquele povo como escravo. E aí então começou a escravidão do povo hebreu pelo Egito, pelo faraó. Isso passou-se 400 anos. Você já pensou? 400 anos? 400 anos escravos, 400 anos o povo amassando barro para fazer tijolo para os egípcios, e eles estavam naquela escravidão. Mas a Bíblia diz que um dia o povo se lembrou de Deus e clamou a Deus, né? E Deus se lembrou então do povo e escolheu uma pessoa dentre o povo chamado Moisés. Vocês conhecem a história do Moisés. Moisés, naquele tempo, como o povo hebreu, ele era um povo que se multiplicava muito rápido, o faraó disse assim: vamos fazer o seguinte, para diminuir, ele disse para as parteiras: vocês vão lá, e se nascer homem, vocês matam, só deixa vir as meninas. Mas as mulheres hebreias,
elas eram muito rápidas para dar à luz. Quando eu chegava lá, já tinha nascido a criança. E Moisés foi um desses, que nasceu e a sua mãe escondeu. Não tinha o que fazer. O que ela fez? Arrumou um cestinho, botou a criança dentro e largou no rio, né? Largou no rio. E esse rio levou aquele cestinho com aquela criança dentro, justamente aos pés da filha de Faraó. E essa pegou a criança, né? Pegou a criança e criou como fosse o seu próprio filho. Criou como seu próprio filho. E a mãe de Moisés, sem que aquela mulher, a filha do egípcio, soubesse, foi chamada para amamentar o próprio Moisés. Ou seja, Deus fez tudo isso e a própria mãe de Moisés amamentou o Moisés. Então ali se criou esse cenário que eu quero passar para vocês para nós chegar na Páscoa, né? O que é a Páscoa? Então Deus desceu e falou com Moisés. Moisés matou um egípcio, foi expulso do Egito e foi morar no deserto de Midian. Lá no deserto de Midian, ele conheceu a sua esposa, casou com ela, teve filhos. E Deus aparece lá numa sarça que queimava, mas não se consumia. E Deus, no meio da sarça, fala com Moisés: Moisés, eu desci para tirar o meu povo de Israel, o meu povo do Egito, o povo de Israel do Egito, porque eles estão sendo massacrados. Moisés volta então com a missão de tirar o povo de lá. E aí você sabe das 10 pragas: a praga do piolho, a praga da penumbra, né? Eram 10 pragas. E o faraó não deixava que o povo fosse embora. E Deus então disse para Moisés: agora você volta e prepara o povo. Diz para eles o seguinte: que as famílias se reúnam, preparem, servem um cordeiro, façam um pão sem fermento, porque não vai dar tempo de fermentar o pão. Por isso nós conhecemos esse pão como pão asmo. Você encontra nas padarias por aí o pão sírio, aquele bem chatinho, é a mesma coisa. Deus falou para Moisés: então tu fala para o povo, para eles preparar um cordeiro, preparar um pão sem fermento e preparar ervas amargas, porque esta será a Páscoa. Eu vou visitar o Egito, eu vou descer e passarei pelo Egito e derramarei a minha última praga, a praga da morte dos primogênitos. E o povo de Israel, o povo hebreu, vai ter que imolar o cordeiro, assar o cordeiro e comer às pressas, com o lombo cingido, com calçado nos pés, porque quando eu passar, o faraó vai mandar vocês embora. Então Páscoa no hebraico significa Pesach. No hebraico, Pesach, traduzido para nós, é passagem, ou seja, quando Deus passa. E aconteceu isso. Só que antes, Deus disse: vocês matem o cordeiro, peguem o sangue e coloquem nos umbrais da porta de cada hebreu, porque quando o anjo da morte passar pelo Egito e chegar e ver o sangue do cordeiro nos umbrais, eles saberão que aqui está guardado por este sangue, e não será, a morte não entrará na casa dos hebreus. E isso aconteceu. A morte passou, houve choro, houve pranto durante aquela madrugada, porque os filhos dos egípcios primogênitos, né, aquele que nasceu primeiro, o primeiro filho de cada casal egípcio, o primeiro filho, a primeira cria de cada boi, de cada vaca, a primeira cria de cada ovelha, todos os primogênitos, desde criança até os animais, morreram aquela noite. Porém, os filhos dos hebreus não morreram. E quando isso aconteceu, o faraó chegou e disse para Moisés: saiam, levem o que vocês quiserem, mas vão embora daqui. E aí eles saíram, e Deus disse para Moisés, Deus disse para Moisés: essa então é a Páscoa.
A Páscoa era comemorada no 14º dia de Nissan, que é mais ou menos hoje, né, 1º de maio. O 1º de maio seria a Páscoa judaica, porque o calendário judaico é diferente do calendário nosso. O nosso calendário é o calendário gregoriano, que foi refeito pelo calendário do próprio Egito. E o calendário egípcio é o calendário solar, e o calendário judaico é o calendário lunar, então era pela lua, certo? Então essa é a Páscoa. A Páscoa é esse significado, passagem, quando Deus passava para libertar o povo do Egito. Então ficou marcado todo o 14º dia do mês de Nissan, haveria a Páscoa. Só que isso virou um ritual, e eles fizeram da Páscoa uma festa de 7 dias. Então durante 7 dias eles comemoravam a festa que a Bíblia chama de a festa dos pães asmos. 6 dias era essa festa, e no 7º terminava com a Páscoa, né? E isso durou muitos anos, né? Milhares de anos, o povo de Israel celebrando. Só não celebrava quando ia cativo. Quando Israel foi cativo para a Babilônia, ele não pôde celebrar porque não tinha como fazer a festa. Mas durante o restante do período eles faziam, todo ano faziam aquilo. No tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, ele participou de 3 Páscoas. Se você recordar, se você leu, você vai recordar. De uma em que os seus familiares, você não vai à festa dos pães asmos, ele diz, ainda não chegou a minha hora. E depois ele foi e disse, eu sou o pão da vida. Gritou lá, disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim comer não terá mais fome, quem de mim beber não terá mais sede. Foi a primeira Páscoa que ele participou. A segunda Páscoa que ele participou foi aquela que ele chegou e viu os cambistas vendendo animais para o sacrifício. E ele pega e vira as mesas e pega um azorrague, que é uma espécie de um chicote feito com tiras de couro, que era só para espantar animais, não era para feri-los. E começou a espantar os cambistas e disse, essa casa, a casa do meu pai, é casa de oração, e vocês têm transformado ela em covil de salteadores. E a terceira Páscoa, então, os discípulos perguntam, Senhor, onde vamos comemorar a Páscoa? Daí ele diz, você vai em tal lugar, em tal casa, e fala para o dono da casa, o Senhor vai passar aí para celebrar a Páscoa. Então eles foram, e Jesus, quando se reuniu, disse para os discípulos, lá em Mateus capítulo 26, você pode encontrar isso, Jesus disse para os discípulos, há muito tempo eu queria participar convosco dessa Páscoa. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a Páscoa, um dos símbolos ali da Páscoa, tinham 3, era o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas. O cordeiro simbolizando a libertação, as ervas amargas simbolizando o sofrimento que eles tiveram no Egito, e os pães asmos simbolizando, simbolizando a saída, a fuga rapidamente, ou seja, o pão não poderia ser fermentado, porque eles iam sair às pressas. Então a Páscoa, na verdade, não tem peixe, a Páscoa, na verdade, não tem vinho, a Páscoa dos hebreus não tem isso. Só que durante o tempo foi introduzido o vinho. Só que o vinho que eu estou falando, que Jesus tomou, ele mesmo diz no capítulo 26 e verso 26, há muito queria participar convosco dessa Páscoa, e não beberei mais do fruto da vide. O que é o fruto da vide? O que é isso aqui? Isso aqui é o fruto da vide, né? Então quando espreme cada bago desse aqui espremido, dá um suquinho. Então espremendo um cacho desse, daria o suco. Era isso que Jesus tomava, o suco da vide. Isso era o vinho, era vinho porque vinha da vide, certo? E Jesus disse assim, há muito queria participar convosco. E ele diz, agora nós estamos aqui comemorando a Páscoa, mas a partir deste momento,
eu trago uma nova aliança no meu sangue, porque ele era o Cordeiro. Aquilo que era feito todo ano em Israel era o símbolo de Jesus que estava chegando, era o símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto isso é real que quando seu primo João Batista estava a batizar no Rio Jordão, Jesus aparece e ele diz: olhem, ali vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que morreu pelo pecado de cada um de nós. Nós hoje não temos mais problema com o pecado, porque o problema com o pecado já foi resolvido, porque o Cordeiro já foi imolado. O Cordeiro para a nossa expiação já foi imolado. O Cordeiro para a nossa salvação já foi imolado lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. E Jesus diz: muito queria participar convosco dessa Páscoa, porque a partir de agora vocês não vão mais comemorar a Páscoa, porque isso é um rito judaico. A partir de agora será celebrado a Santa Ceia do Senhor, e vocês farão isso em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. Então ele pegou o pão, aquele pão asmo, e repartiu para os 12 discípulos e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele, todos. Depois ele tomou um cálice e disse: este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Ele já estava profetizando o que ia acontecer com ele. Ele disse: esse cálice, esse suco, é o símbolo do meu sangue que vai ser derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E cada discípulo então tomou o suco. Transformou da Páscoa judaica na ceia cristã. Ele disse: vamos orar. E ele subiu, terminou a ceia, cantou um hino e subiu no Monte das Oliveiras. E quando ele estava indo, ele diz: o traidor já está a caminho. E chegando lá no jardim do Getsemane, no Monte da Oliveira, onde eles estavam orando, o Judas chega e, com um ato de um beijo no rosto de Jesus, demonstra para os soldados quem era Jesus ali no meio daquela escuridão, porque ele estava com tocha, todo mundo no escuro. E o Judas disse: quem eu beijar, esse vocês prendam, porque é Jesus. Prendem Jesus, trazem Jesus perante o pretório romano, acusam Jesus, acusam primeiro perante as autoridades religiosas da época, Caifás, Anás, e depois levam para Pilatos. Pilatos não vê mal algum em Jesus e diz: eu podia libertar ele, porque eu não tenho visto nada. Porque na ocasião da Páscoa judaica era obrigatório que se soltasse um prisioneiro como um sinal de misericórdia. Aí então foi que o Pilatos trouxe Jesus e Barrabás e pediu para o povo: escolham quem vocês querem. Barrabás, o ladrão, Barrabás, aquele que assaltava vocês, que arrombava as casas de vocês e levava o que vocês tinham, ou Jesus, que estava no meio de vocês curando, libertando, dando vida, fazendo multiplicação dos pães. Claro que isso ele não falou, Pilatos não falou isso, eu estou falando que Jesus fazia. E o povo em uma só voz gritou: solte Barrabás. E gritaram mais do que isso, gritaram assim: e que caia o sangue deste homem sobre nós e nossos filhos. E aí está o porquê que depois de Jesus morrer, o povo judeu está em guerra até o dia de hoje. O povo judeu nunca mais teve paz, nunca mais. Foi perseguido por nações, foi perseguido na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto matou 6 milhões de judeus. Depois disso continuou sendo perseguido, voltou para sua terra prometida e está sendo perseguido até o dia de hoje. Não existe paz, porque eles mesmos profetizaram sobre as suas vidas: caiam sobre nós o sangue deste justo, sobre nós e nossos filhos. E Jesus então foi crucificado. Enquanto Jesus estava sendo crucificado e o seu sangue vertendo, estava nascendo uma nova realidade para o mundo, chamado igreja. E essa palavra igreja, você pode dizer assim: qual igreja que nasceu?
a primeira igreja que nasceu foi a Igreja Católica. Não, a igreja de Jesus não tem nome. A igreja, a palavra igreja ou eclésia, significa aqueles que são chamados para fora. Igreja significa exatamente um povo que é chamado do mundo da escravidão, escravidão das drogas, escravidão sexual, escravidão de tudo que não presta. É chamado dessa escravidão para servi-lo. Isso é igreja. Essa realmente é o significado da igreja. Prenderam Jesus, criando. À tarde crucificaram. À tardinha, às 3 horas da tarde ali, ele morreu. Sepultaram ele porque tinham que tirar, porque não podia entrar o sábado. Na sexta ele morreu, né? Não podia entrar no sábado com ele pendurado no madeiro, porque quem era pendurado no madeiro, conforme Deuteronômio diz aqui na Bíblia, era maldito de Deus. Então eles tinham que tirar aqueles que estavam pendurados no madeiro. E como Jesus estava junto com 2 ladrões, 2 deles ainda estavam vivos, mas Jesus estava morto. E aí eles pegaram e quebraram as pernas dos 2 ladrões que estavam do lado de Jesus, para que aumentasse o sofrimento e morressem logo. E Jesus já tinha morrido. Então eles tiraram Jesus, e José de Arimateia pega Jesus e coloca no sepulcro que era dele, completando uma profecia que dizia que o Messias seria sepultado num sepulcro emprestado. E então Jesus é colocado ali. Ao 3º dia, no domingo pela manhã, as mulheres, Maria Madalena e as outras 2 Marias, vão lá no sepulcro para embalsamar Jesus, né? Mas chegam lá, a pedra que tampava o sepulcro já está removida. E elas se assustam, e quando entram, não vêem senão os lençóis onde estava Cristo. Ela sai apavorada pelo jardim e encontra alguém. Maria encontra alguém, né? E diz assim, achando que era o jardineiro ali do jardim, diz assim: você não viu um mestre? O que fizeram com o corpo do mestre? E aquela pessoa era o próprio Jesus. E se apresenta para ela e diz: vai e diz para os meus discípulos que eu vou para a Galiléia, como eu tinha dito antes para eles, e lá conversarei com eles e depois serei ascenso ao céu. Então Jesus vai, encontra-se com os discípulos, fala da comissão da igreja que estava nas mãos dos discípulos, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer não é obrigado, quem crer será salvo, quem não crer já está dentro da condenação. Então essa é a realidade da Páscoa. A Páscoa começa com a imolação de um cordeiro. A Páscoa começa com a imolação do cordeiro e termina com o sacrifício de Jesus como cordeiro pascual. E ali termina então este enredo, e hoje nós vivemos esta realidade. Por isso que os cristãos não celebram a Páscoa na igreja, eles celebram a Santa Ceia, porque foi a instituição de Jesus. A Páscoa é simplesmente um ato ou um ritual judaico. Amém? Vocês compreenderam? Sim ou não? Então tá, era isso que eu queria falar. Se a professora Carla me der oportunidade, ou me der liberdade, eu queria convidar minha filha para cantar, e depois eu passo para vocês e pode fazer o final. Pode ser assim? Tá? Então, eu não sei se alguém pode ajudar ali. Enquanto ela prepara, eu queria que você, com reverência, né? Não a mim, a reverência ao seu Deus, a reverência à sua fé, à sua religião, fechasse os olhos, curvasse a cabeça e fizesse uma oração de agradecimento pelo que Jesus fez lá na cruz, pela salvação que Ele trouxe à humanidade, por intermédio da sua morte e pela sua ressurreição. Eu gostaria de fazer uma oração. Se você quiser, né, você pode fechar então os olhos e inclinar a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero Te agradecer por esta oportunidade ímpar que o Senhor me concedeu de estar aqui na escola, junto com as professoras, os alunos, a convite da professora Carla, para ministrar, Senhor, sobre este tema tão bonito, tão lindo, tão significativo,
que é a Páscoa. Embora o comércio tenha desvirtuado o sentido real, mas aqui nós trouxemos, segundo a realidade, segundo a raiz desta palavra, o que significa a Páscoa, dentro desse contexto a paixão de Cristo, dentro desse contexto a redenção pelo Cordeiro de Deus, dentro desse contexto a salvação que está disponível para todo homem. Eu quero, Senhor, te pedir que esta palavra venha ao encontro de cada um e que cada um venha perceber que Jesus ainda está de braços abertos para nos receber e nos salvar da ira vindoura, salvar do plano de Satanás, do plano do inferno, para nos levar para a redenção, para a luz maior, que é viver com o Pai na eternidade. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Ele é o ar que eu respiro, é a água que mata a sede. Quando estou cansado sei, Ele é a minha rede. Ele é a luz do meu caminho, o sol mais lindo sempre a brilhar. Ao seu lado não corro perigo, posso confiar. Ele é Jesus, o meu melhor amigo, minha canção, Ele é o meu sorriso, é simplesmente tudo, é a razão de tudo, a esperança que me faz viver, Ele é a força que me faz vencer, é simplesmente tudo, é a razão de tudo. Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. E se acaso eu cair, segura em minha mão. Longe de ti tenho certeza que eu não consigo. Está gravado em minha mente, em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus, o meu melhor amigo, minha canção, Ele é o meu sorriso, é simplesmente tudo, é a razão de tudo, a esperança que me faz viver, Ele é a força que me faz vencer, é a razão de tudo, Jesus pra mim é tudo. Sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. E se acaso eu cair, segura em minha mão. Longe de ti tenho certeza que eu não consigo. Está gravado em minha mente, em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Quero viver sempre ao seu lado, caminhar em sua direção. E se acaso eu cair, segura em minha mão. Longe de ti tenho certeza que eu não consigo. Está gravado em minha mente, em meu DNA. Eu fui gerado, escolhido pra te adorar. Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo. Jesus é tudo que eu preciso.